Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a vitória do Inter Miami por 4-1 em cima do New York Red Bulls na noite anterior. E aos poucos parece que o time do Messi vai deixando para trás aquela eliminação melancólica no meio da semana para o Vancouver Whitecaps, no agregado por 5-1, dando adeus então à possibilidade de título da CONCACAF Champions Cup, que era a principal competição que o Inter Miami disputaria, que tinha a possibilidade de ganhar, de alguma forma, de vencer a competição. Afinal de contas, acho que ninguém está considerando que o Inter Miami vai brigar fortemente para conquistar o Super Mundial de Clubes na metade do ano, né? Enfim, o Inter Miami faz um jogo já diferente, o Mascherano troca algumas peças, mas um ponto chama muita atenção e é claro que é o comportamento do Messi. Vou falar para vocês que antes de eu me dar de conta já tinha comentário sobre isso nas páginas que eu acompanho sobre Messi, sobre Inter Miami nas redes sociais, o pessoal já estava comentando bastante sobre o tipo de comportamento dele, especialmente na saída do primeiro tempo e também na saída do segundo tempo e também onde eu reparei já na primeira olhada na comemoração do próprio gol que ele fez no segundo tempo, demonstrando muito uma insatisfação. Acho que nunca ficou tão claro e cristalino um descontentamento do Messi com alguma coisa como ficou nesse jogo, por mais que tenha tido uma vitória por 4-1 do Inter Miami em cima do New York Red Bulls. Então, vamos falar sobre isso. Uma partida onde o Inter Miami já começa logo de cara com algum tipo de mudança pelas peças que o Mascherano mudou. Com 8 minutos, o Inter Miami abre o placar, então, naquele cruzamento do Weigand pro Suárez raspar de cabeça e o gol do Fafá, Picault, né? Algumas pessoas chamam de Fafá, outros de Picault, por mais que seja ainda meio que um desconhecido por parte do público, né? O pessoal que acompanhava o Inter Miami, na verdade, memorizou outros jogadores. E esse ano veio muito jogador novo, jogadores que, a bem da verdade, pela falta que tem de habilidade, o pessoal não decorou nomes. O pessoal decorou nomes, por exemplo, ano passado, quando tinha outros jogadores que são muito bons. E aí já é uma crítica também à própria diretoria do Inter Miami, Beckham e companhia, que deixaram escapar jogadores que eram muito mais interessantes do que os atuais, tá? Por exemplo, Robert Taylor, que estava lá desde 2023, quando o Messi chegou. O próprio Leonardo Campana, que eu sempre falo, era um excelente centroavante para o nível do Inter Miami, enfim, excelente substituto para o Suárez, por exemplo. Infelizmente já saiu. Matias Rojas, que era do Corinthians, acho que esse aí todo mundo conhece, hoje está no River Plate, também saiu do Inter Miami. Diego Gomes, que era da seleção do Paraguai, também saiu do Inter Miami. Era um achado naquele time ali ano passado, que possibilitou o Inter Miami ter feito a maior campanha dessa fase de classificação, né, da classificação geral da MLS, ganhando a Supporters Shield, que é dado pro campeão dessa temporada regular. O Inter Miami perdeu muitas peças, infelizmente. O time se inferiorizou bastante, a gente nota isso dentro de campo pela desorganização, mas também, não só por conta dos jogadores, mas também por conta do treinador. Mascherano merece sim muitas críticas, afinal de contas ele não conseguiu fazer o time se achar até agora, tá certo? O Inter Miami abre 2-0 ainda aos 30 minutos do primeiro tempo naquela jogada onde o Fafá cruza, o Weigand tenta de primeira e consegue então fazer o gol ali meio que de rebote. É um jogo já um pouco mais tranquilo também, não só por méritos do Inter Miami, mas também pelos deméritos do adversário, que é uma equipe muito mais fragilizada do que o Inter Miami vem enfrentando nessa CONCACAF Champions Cup, quando passou de fase já no aperto, né, tendo que virar o jogo na partida de volta e na fase da semifinal ali acabou sendo eliminado. Achei até que o Inter Miami se contentaria com esse 2-0, um jogo onde parecia muito até desinteressante de assistir, com os jogadores assim tropeçando na bola, errando passes que chega a dar até uma vergonha de assistir, sinceramente. A gente leva na brincadeira, mas assim, os jogadores se atrapalhando sozinhos. Você nota ali o Bright, o Allende, o Noah Allen, assim, errando jogadas quase que inacreditáveis para um jogador profissional, né? Enfim, o Inter Miami ainda consegue fazer um 3-0 na primeira etapa com o Suárez, que voltou a marcar um gol depois de 8 partidas. O Suárez passou 8 jogos na seca, gente, jogando nos Estados Unidos. E não é aqui uma crítica ao campeonato de lá. A bem da verdade é o Suárez que simplesmente estava mal. Mas conseguiu então fazer esse gol aí numa jogada que na verdade começa com o próprio Messi, inclusive, né? Uma jogada que o Messi abre para o Allende cruzar para o Suárez, que ele finaliza, a bola retorna para ele, né? Bateu em cima do zagueiro. Ele consegue então fazer aquele 3-0, dando uma tranquilidade já maior para o Inter Miami, que sabia que a partir daquele momento venceria a partida, né? Acho que muito improvável que o Inter Miami tenha pensado que o adversário viraria, tendo em vista que não demonstrou praticamente nada no primeiro tempo, né? Um chute de fora da área, outras finalizações assim, mas sem oferecer nenhum tipo de perigo. É isso que o adversário consegue fazer um gol então no finalzinho do primeiro tempo, numa cobrança de escanteio, onde o Sofo cabeceia ajeitando para o Choupo-Moting marcar
cá. E aí que fica um ponto interessante, né? Por mais que o New York Red Bulls não tenha nenhuma estrela, ele tem dois jogadores que são conhecidos, pelo menos aí por alguma parte do público. Um deles, para quem acompanha mais futebol europeu, é o Choupo-Moting, aquele centroavante que chegou a jogar no PSG e também no Bayern de Munique. Fez gol em Liga dos Campeões, acho que naquele PSG do Neymar, Mbappé ainda, então já é um jogador mais conhecido. E também o Felipe Carvalho. Esse não é todo mundo que conhece, atua ali como volante, meio campista, mas o pessoal aqui do Grêmio conhece bastante. Jogou junto com o Suárez, são amigos pessoais, inclusive, jogaram juntos no Nacional e também vieram pro Grêmio juntos naquela oportunidade, inclusive eu estava no Grenal, onde o Felipe Carvalho marcou um gol no último minuto, dando a vitória pro Grêmio em cima do Inter e uma loucura completa. A gente tem uma espécie de carinho. Não, eu já tô forçando a barra, não tenho carinho nenhum por ele. Um jogador que passou, enfim, saiu do Grêmio e agora tá no New York Red Bulls e até tá pra voltar na metade do ano pela questão do empréstimo, tá certo? Enfim, intervalo de jogo, o Mascherano faz algumas modificações, ele coloca o Krymanski em campo, por exemplo, ele até tira o Suárez depois com 12 minutos de jogo, mas ele coloca o Krymanski que partida fraca também, né? É outro dos jogadores que eu até tenho uma expectativa um pouco maior, pelo que já demonstrou, mas também não acho que tenha entrado bem, tá? No segundo tempo, então, a gente tem o Messi até também, enfim, a questão de passe, a questão de drible é até interessante, não acho que o Messi tenha sido participativo demais hoje, a bem da verdade, até acho que foi um dos jogos mais discretos que eu vi do Messi pelo Inter Miami, mas assim, teve aquela finalização dele já depois de ter feito um gol de fora da área, com uma jogadinha com Busquets, falei totalmente errado, mas também teve o seu gol onde a gente vai chegar lá, sobre essa parte de não comemorar. Mas é um gol onde o Messi faz uma jogada ali com o Segovia pelo alto e o Messi muito inteligentemente, sabendo usar o seu corpo para proteger a bola, consegue finalizar e fazer um belo gol, né? Não vou dizer que foi um golaço assim, mas foi um belo gol, que ele sabe proteger bem naquele jogo de corpo e finalizar com força para não dar oportunidade para o goleiro defender. Mas, notavelmente, um Messi onde não comemorou aquele gol, simplesmente mal esboçou algum tipo de sorriso, não comemorou com muita energia e ele já ficou o primeiro alerta. Depois, nas redes sociais, eu fui ver que foram flagradas imagens da arquibancada, onde o Messi saiu claramente irritado no primeiro tempo e também depois, na segunda etapa, já depois de ter finalizado a partida, também saindo já com algum tipo de irritação ou não demonstração de felicidade pelo resultado, por exemplo, né? Enfim, teve até o moleque lá que invadiu o campo para tirar uma foto com o Messi também, aquilo ali já deve estar uma encheção de saco para ele, porque praticamente todo jogo tem alguém invadindo um campo para tirar foto com ele. Não sei se esse foi o exato motivo, mas assim, o Messi que se demonstrou sem um esboço de motivação. Eu olhei os comentários de vocês, tá? Nas redes sociais, eu realmente dou uma olhada nisso e eu vi muitas pessoas reparando nisso. O Messi estava claramente desmotivado. E isso aí já me faz ligar a um ponto de uma das últimas entrevistas que eu fiz, um vídeo aí sobre ele, inclusive, onde eu repeti várias vezes as falas do Messi, falando sobre aproveitar o momento, usufruir da companhia dos seus amigos ali dentro de campo e praticar futebol. Simplesmente isso. E o que a gente está vendo agora é um Messi que não está conseguindo curtir e aproveitar o futebol. Por quê? Porque o Messi, durante 2 décadas praticamente, foi acostumado a jogar com os jogadores de mais alto nível na Europa e, consequentemente, competir. Desde que ele foi para os Estados Unidos, então, nesse contexto de baixar um pouco o ritmo, jogar um futebol um pouco mais tranquilo, o futebol até pode ser um pouco mais tranquilo. O problema é que os jogadores do Inter Miami não conseguem acompanhar em nada o ritmo do Messi. Esse que é o problema e eu acho que é por isso que estressou ele. O Messi, com certeza, eu falei nesse último vídeo de entrevista, inclusive obrigado pelas quase 40 mil exibições, o Messi falou que ainda é competitivo. Ele falou isso, gente. Ele falou que ele ainda é competitivo. Não é porque ele foi para os Estados Unidos que ele simplesmente vai parar de competir, vai parar de ligar para futebol. Não é essa a questão. Ao mesmo tempo, então, parece que ele está se dando de conta, essa é a minha leitura, de que o Inter Miami é um clube que, pelos jogadores que perdeu e pelo que os jogadores de hoje podem apresentar, o Inter Miami é um time que não oferece tanto competitividade para ele, mesmo no contexto de fora da Europa. A gente está vendo como o Inter Miami já está apelando para conseguir alguma coisa a mais na MLS. Mesmo tendo ganhado hoje, e ainda tem um jogo a menos, é verdade, mas é o quarto colocado, com 21 pontos. Não é um time que está lá na ponta, né? O Columbus já disparou, acho que já está com 24, né? Enfim, essa é a minha leitura, pelo menos. Um Messi que está aparecendo já se dando de conta de que esse time do Inter Miami falta um pouco mais de condição para dar melhores condições do Messi brigar por alguma coisa ali. Essa é a leitura que eu faço. E assim, meio do ano o Messi pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.
fica aí um ponto de interrogação, se ele vai enrolar até o final do ano para ver se algum outro clube vai fazer alguma proposta, não sei se da Argentina, da América do Sul, de algum país, do Brasil, por exemplo, ou da Europa. Talvez surja de algum mercado alternativo da Europa, por que não? Ali algum mercado que dispute Liga dos Campeões. Pode ser uma proposta interessante, mas é claro que isso aí, por mais que aconteça, não deve se concretizar a ponto do Messi aceitar. Porque o Messi disse nessas últimas entrevistas que o time que ele quer jogar na Europa, que ele jogaria na Europa, é o Barcelona, não outro clube, né? A gente viu a pressão que teve, por exemplo, no Paris Saint-Germain, ou até mesmo, eu já noticiei para vocês que teve um time da Premier League não comunicado oficialmente, mas que fez uma consulta pelo Messi também para querer trazer ele quando ele estava saindo do PSG com 35 anos ainda, e ele não quis, ele não aceitou. O time que ele quer jogar na Europa de fato é o Barcelona. E aí vai um contexto por trás também da má relação com a diretoria atual, por conta dele considerar que de terem usado a imagem dele para se promover, para ter um retorno, enfim. Mas eu trouxe para que aconteça, tá, gente? Independente de uma relação do Messi, da diretoria, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer pelo bem do futebol. O Messi é o principal jogador do Barcelona, da história, o maior de todos, e não teve uma despedida digna. Saindo chorando, saindo obrigado pela questão financeira, do fair play, não deu para escrever, enfim. Tem todo um contexto por trás que eu ainda tenho alguma esperança do Messi voltar para o Barcelona, nem que seja um contrato curto, de uma temporada, enfim. Coloca o Messi ali, o Hans Flick ajeita ele, joga só os jogos em casa, no Camp Nou, por exemplo, que já está mais próximo de voltar agora. Faz alguma coisa, pelo menos. Não dá pro Messi, que é dito por tantas e tantas pessoas como o maior jogador da história do futebol, terminar a carreira de uma forma assim, sabe? Como a gente viu hoje, como a gente viu durante a semana passada, nessa eliminação na CONCACAF Champions, de uma maneira melancólica, onde claramente ele já demonstra uma insatisfação com o atual clube. Isso não pode acontecer para o Messi. O Messi é um jogador que merece ter os melhores ao seu lado. E por mais que ele tenha, no caso Busquets, Jordi Alba, Suárez, ambos estão num momento muito diferente de carreira do que está o Messi. Diferente assim, claro que se encaminhando para um final, mas o nível, assim, o Messi ainda consegue se manter aqui, porque o Messi é gênio. Os outros são craques, excelentíssimos jogadores, mas não estão no mesmo nível do Messi. Eles sentem mais. Eles sentem mais o passar do tempo, o passar da idade, como isso vai pesando dentro de campo para você conseguir executar movimentos mais lentos e, consequentemente, não conseguir fazer a mesma força, a mesma carga, brigar da mesma forma que brigaram há poucos anos atrás. O Messi ainda consegue se manter, até porque o Messi fisicamente, além de ser muito, muito bom ainda, embora tenha convivido com lesões desde que foi para o Inter Miami, o Messi ainda pela genialidade cerebral que ele tem dentro de campo ainda consegue organizar de uma maneira onde ele consegue tocar rápido, ele consegue armar as jogadas, ele consegue usufruir do seu conhecimento dentro de campo, onde ele não precisa muito prender a bola. E os outros jogadores, assim, me parece que já sentem mais essa questão, sentem muito mais. Mas para não deixar passado, então, pela Apple TV, o Busquets ganhou o prêmio de melhor em campo. Então fica aí também um elogio para ele, tá certo? Rapaziada, acho que falei tudo que tinha para falar com vocês, então, sobre isso. Se gostou do vídeo, é aquele pedido de sempre, eu sei que é chato, mas o que para vocês não é nada, para mim é muito. Deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo. Pra mim isso aí significa muito, a gente tá quase batendo 14 mil inscritos. E caramba, porra, talvez eu nunca pensei que eu conseguiria chegar a 14 mil inscritos, que como eu disse parece um número baixo, é verdade. Mas porra, pra quem até outro dia atrás tinha 500, 600, 1000, 2000, é bastante coisa. Então é isso, muito obrigado a vocês, tá gente? Tamo junto, até a próxima.